Já reparou como é incrivelmente fácil montar aquele plano de dieta impecável numa sexta-feira à noite, mas aí chega no sábado à tarde e a sua mão parece que tipo ganha vida própria e simplesmente abre um pacote de salgadinhos? Aham. É a famosa sabotagem silenciosa, né? E assim, o que mais intriga muita gente é que nesse exato momento a pessoa tem plena consciência de que tá fazendo a coisa errada. A informação tá toda lá. Pois é, o desejo de atingir a meta também tá lá. E é justamente aí que a gente entra no nosso mergulho de hoje. Porque, sabe, a resposta padrão da sociedade é logo apontar o dedo, falar de falta de caráter ou falta de força de vontade. Nossa, sim, o tempo todo. Só que o que a nossa investigação de hoje vai mostrar é que não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que acontece nesses momentos é um verdadeiro sequestro biológico da nossa mente. Exatamente. É um cabo de guerra dentro da nossa cabeça. Entender isso. Nós mergulhamos uma pilha gigante de materiais. Tem desde artigos de neurociência cognitiva, textos sobre a aplicação moderna do estoicismo antigo, até diretrizes sobre o treino de reversão de hábitos e aquele guia prático de metas SMART da Asana. É uma mistura fascinante, porque a ideia não é só entender o problema, mas decodificar, tipo, como a gente pode reprogramar esses hábitos na prática, né? Isso. Mas, antes de falar do software, a gente precisa olhar para a máquina, para o hardware. Lendo o material médico, eu fiquei muito curioso com o papel de uma área chamada córtex pré-frontal. Na prática, o que ele faz que é tão vital para a gente não sabotar as nossas próprias metas? Então, o córtex pré-frontal, ou CPF, para encurtar, ele é essencialmente o grande CEO do cérebro. Ele fica bem aqui, atrás da nossa testa. E a função primária dele não é necessariamente gerar ideias, mas assim, atuar como um freio. Um freio. Como assim? Ele é a região que avalia o futuro, antecipa consequências e inibe aqueles impulsos que vêm das áreas mais primitivas e emocionais. Ah, entendi. Então, se eu tô no trânsito e sinto aquela vontade de xingar alguém, é o meu cérebro pré-frontal que entra em ação e diz, tipo, melhor não, você pode arrumar um problema sério. Exato, é ele mesmo. Só que tem um detalhe crucial que a biologia nos mostra. O cérebro se desenvolve de trás para frente, as áreas ligadas à emoção e busca por recompensa rápida, tipo a amígdala, elas amadurecem muito rápido. Aham. Mas o nosso freio, o CPF, ele só termina de ser cabeado por volta dos 25 anos de idade. Nossa, isso explica tanta coisa, né? Quando a gente olha para um adolescente, por exemplo, é como se a biologia tivesse entregue um carro super esportivo na mão deles. O motor, que é essa busca por dopamina, tem 1000 cavalos de potência e o acelerador está lá no fundo. Sim, perfeito. Mas o sistema de freios é um freio de bicicleta de plástico. A colisão é meio que inevitável. É uma analogia perfeita. E olha, a complicação vai bem além da juventude, viu? Se esse freio apresentar alguma falha de maturação, como a gente vê nos casos de TDAH, a pessoa vive num estado de atropelamento constante pelos próprios impulsos. Faz todo sentido. E isso se aplica a vícios também. Totalmente. O sistema de recompensa fica viciado naqueles picos rápidos de dopamina, seja por álcool, jogo de aposta, ou, sabe, horas rolando TikTok. Isso cria uma urgência tão absurda que simplesmente desliga o CPF temporariamente. O alívio rápido atropela toda a lógica. Certo, então a gente precisa manter esse freio em dia. Pelo que eu vi nas fontes, dormir e treinar são basicamente a oficina mecânica dessa peça, né? Exato, são inegociáveis. Só que existe uma cultura muito forte de romantizar a exaustão. A pessoa bate no peito e fala, nossa, virei a noite trabalhando. Mas lendo os artigos, a sensação é que essa pessoa está literalmente destruindo a capacidade de tomar boas decisões. E tá mesmo. O mais assustador não é nem o cansaço no dia seguinte. É que a privação de sono fragmenta o bom senso. O sono não é um luxo, é uma faxina neurológica pesada. Faxina neurológica. Isso, pensa numa festa enorme que acabou de madrugada. O sono REM, aquelas ondas lentas, é a equipe de limpeza, tirando os copos, varrendo o chão. O cérebro faz isso lavando toxinas, como a beta-amiloide. Espera, beta-amiloide? Essa não é aquela proteína ligada à demência e ao Alzheimer? Ela mesma. Se acumular, é um problema sério no longo prazo.
E depois dessa limpeza física, entra o sono REM, que é a fase dos sonhos. Ele funciona como uma terapia emocional. Ele processa o estresse do dia. Ah, então se a pessoa vira à noite, ela corta esse ciclo. Corta tudo. E aí acorda com a amígdala hiperativa. Sem o filtro do sono, qualquer estressezinho vira uma catástrofe. É por isso que depois de uma noite ruim, a irritabilidade vai lá no teto e a chance de ceder a um impulso, tipo comer um doce gigante, multiplica demais. O freio já falhou na saída da garagem. E junto com o sono, o outro pilar dessa oficina é o exercício físico. E eu, confesso, achava que era só pro músculo e coração. Mas vi os dados sobre neurogênese e, a gente realmente cria neurônios novos suando a camisa. Sim, a gente cria, principalmente no hipocampo, que é a nossa central de memória. E o mecanismo é lindo. O exercício aeróbico e o de resistência liberam o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. É tipo um adubo pro cérebro, né? É o melhor fertilizante que tem para sinapses. Ele garante que os neurônios sobrevisam e façam conexões mais rápidas e ainda reduz a inflamação cerebral e aumenta a dopamina. Ou seja, melhora o foco na hora. Beleza, então dormir e puxar ferro ou correr garantem a manutenção do hardware. Mas aí entra uma questão. De que adianta ter o melhor freio do mundo se o motorista, a nossa mente, entra em pânico crônico no meio do trânsito do dia a dia? É o que mais acontece, infelizmente. Então, como a gente treina esse motorista? Foi aqui que as fontes cruzaram a neurociência moderna com o mindfulness e o estoicismo. E eu tinha um preconceito, sabe? Achava que mindfulness era só sentar numa almofada, ouvir barulho de passarinho e tentar esvaziar a mente. Muita gente pensa isso. Mas, no contexto clínico, o mindfulness não é um relaxamento passivo. Ele é pura musculação atencional. Os exames de eletroencefalograma são muito claros. O que eles mostram exatamente? Mostram que a prática altera a estrutura física do cérebro. Aumenta a espessura do próprio córtex pré-frontal e diminui aquela reatividade da amígdala que a gente comentou. Entendi. O material até menciona umas ondas cerebrais, tipo ondas alfa, teta, beta. Como isso funciona para quem só quer focar no trabalho e ficar menos ansioso? Pensa nessas ondas como as marchas de um carro. As ondas beta são a marcha alta. Você usa para resolver problemas complexos. Mas, em excesso, viram ansiedade. Aquela ruminação mental que não para. É tipo uma sala cheia de gente gritando. Nossa, sei bem como é essa sala. Pois é, o mindfulness treina o cérebro para engatar as ondas alfa e teta. É como sair dessa sala barulhenta e entrar numa biblioteca silenciosa. A mente continua alerta, mas com um foco relaxado. E o que eu achei genial foi como ligaram isso ao estoicismo antigo. Parece que os filósofos lá de Roma e da Grécia, como Marco Aurélio, já praticavam a terapia cognitivo-comportamental milênios antes dela existir. Eles foram os pioneiros, com certeza. E tem aquela regra do Epicteto, a dicotomia do controle. Focar no que se pode controlar e aceitar o que não dá. Isso parece um mecanismo biológico de defesa, não só uma filosofia de vida, né? Exatamente, porque ambas as práticas, o estoicismo e o mindfulness, regulam o nosso eixo HPA. Opa, eixo HPA. Como é que é isso? É o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Basicamente, é o alarme de incêndio do corpo. Quando bate uma ameaça, tipo um leão, ou um e-mail urgente do chefe à noite, ele inunda o corpo de cortisol, o hormônio do estresse. Para lutar ou fugir. Isso. Só que o cérebro moderno dispara isso toda hora, por coisas que não são riscos de morte. Então, focar só no que a gente controla corta o fio desse alarme antes que ele jogue o cortisol lá pro alto. Genial. E isso nos leva para o campo de batalha de verdade, que é a tomada de decisão. Porque sob estresse, a razão vai embora, né? O material cita muito Daniel Kahneman sobre o Sistema 1 e o Sistema 2. Como isso explica aquelas decisões horríveis que a gente toma cansado? O Kahneman dividiu a cognição assim. O Sistema 1 é rápido, instintivo, emocional. Ele está ligado à busca por recompensa e opera no automático. Gasta quase nada de energia. É a via que quer o prazer agora, né? O fast food, o sofá. Exato. Já o Sistema 2 é lento, racional e analítico. Depende daquele freio, o córtex pré-frontal.
Fazer conta, planejar, resistir à compra besteira, tudo isso é o sistema 2 trabalhando. Só que o sistema 2 deve cansar mais rápido, imagino. Cansa demais, ele gasta muita glicose. Então, no fim de um dia exaustivo, a amígdala meio que sequestra o cérebro. O sistema 1 assume o controle para buscar alívio imediato para o estresse. Ah, então é por isso que de noite a pessoa acaba pedindo comida em vez de cozinhar ou comprando por impulso na internet. Não é erro matemático. É um cérebro ansioso querendo restaurar a emoção, né? Perfeito, é neuropsicologia pura. Mas olha só, isso me traz uma dúvida. Se o sistema 1 age em milissegundos, será que o nosso raciocínio, o sistema 2, é um juiz de verdade? Ou ele é só um advogado de defesa inventando desculpas para a decisão que o instinto já tomou? É muito mais um advogado de defesa, com certeza. Na biologia, a gente chama de validação post-hoc. A sua emoção escolhe, e a razão entra só para te justificar por que você merecia aquele bolo de chocolate enorme. Caramba! Então é uma luta meio injusta contra esse piloto automático. Mas aí entram os protocolos clínicos como o treino de reversão de hábitos, o TRH. Ele não pede força de vontade, até porque a gente já viu que ela acaba. Ele hackeia o processo em 3 passos, certo? Isso mesmo. E o passo 1 é a consciência do gatilho. Não adianta só tentar parar na força bruta. Pega aquele caso clássico de ficar rolando o feed de rede social na cama. Como seria? Ótimo exemplo. O gatilho raramente é o celular em si. Geralmente a pessoa pega o seu celular porque bateu um tédio ou aquela ansiedade leve sobre o dia de amanhã. Mapear essa emoção é o primeiro passo. E aí vem o passo 2, que para mim é o pulo do gato. A tal da resposta incompatível. Porque o cérebro odeia ficar no vácuo, né? Não adianta só falar não vou mexer. Perfeito, você precisa criar um atrito físico. Deixar o carregador lá na sala, por exemplo. E quando bater a ansiedade, treinar uma ação diferente, como ler um livro físico segurando com as 2 mãos, ou apertar uma bolinha anti-estresse. E o cérebro não consegue fazer as 2 coisas. E o passo 3 imagino que seja o reforço positivo para fixar isso, né? Sim, celebrar que funcionou para liberar dopamina na rota certa. Mas sabe, o material inspirado no Napoleon Hill joga uma luz super realista nisso. Ele mostra que o cérebro é fissurado em economizar energia. Qualquer mudança ele vê como ameaça. Então aquela agonia inicial de ficar longe do celular não quer dizer que o método falhou. Muito pelo contrário. Essa agonia, esse desconforto, é a prova física de que a neuroplasticidade está rolando. São os novos caminhos neurais sendo forjados na marra. É como abrir uma trilha numa floresta intocada. O hábito antigo é uma rodovia pavimentada. Quando você decide mudar, é como entrar no mato alto com um facão. No começo, dói, arranha, você quer voltar para a rodovia. Exatamente. Mas se você insistir ali, todo santo dia, o mato vai abaixando, a terra fica batida e, de repente, vira um novo caminho automático. Só que tem que ter consistência. E para vencer aquela preguiça inicial de entrar no mato, a Mel Robbins fala da regra dos 5 segundos. Que tem um embasamento neurológico absurdo, viu? Pois é, contar de 5 a 1 e agir fisicamente. Mas por que 5 segundos? Porque é a janela de tempo antes do seu sistema 2 começar a construir um muro de desculpas. Se o despertador toca para ir treinar e você hesita, em 6 segundos o cérebro já analisou o frio, a dor muscular e te convenceu a ficar na cama. Agir rápido corta essa racionalização. Repetir isso vai mudando a própria identidade, né? O cérebro desiste de lutar e aceita que, ok, nós somos do tipo que acorda cedo agora. Mas, para fechar o nosso raciocínio, não adianta ter a máquina funcionando se a gente não tem um mapa. Com certeza, direção é tudo. E aí entram as metas SMART, porque intenções vagas do tipo quero melhorar meu foco, parece que são um tiro no pé para a biologia do cérebro. Por que isso acontece? Porque intenções vagas não dão clareza para o córtex pré-frontal. Como ele vai saber o momento de liberar dopamina para te recompensar? Se você diz quero ser mais saudável, isso não é um parâmetro. O cérebro fica ansioso e perdido. Entendi. E a meta SMART exige que seja específica, mensurável, alcançável, realista e temporal. Então, em vez de quero ler mais, seria vou ler 30 minutos por dia até acabar 2 livros em dezembro. Isso. E no mundo corporativo é legal diferenciar.
OKRs são para alinhar empresas inteiras com metas ambiciosas. KPIs são para você monitorar se o negócio está indo bem. Mas as metas SMART são táticas, para o cérebro. Quando você lê os 30 minutos numa terça-feira, o cérebro dá um check e libera dopamina. É isso que te dá gás para ler na quarta. É muito claro. Porque, ter toda a disciplina e foco, mas sem uma meta SMART, é como ter um carro esportivo com o tanque cheio de combustível de aviação, mas acelerando em ponto morto. Faz barulho, gasta energia, mas você não sai do lugar. Exatamente. É um desperdício enorme de potencial. Bom, a nossa jornada hoje ligou muitos pontos. A gente começou lá no hardware, entendendo o córtex pré-frontal como nosso freio e como ele exige a manutenção inegociável do sono NREM e do exercício físico para não ser desligado. E passamos pelo software, né? Isso. Vimos como o mindfulness e o estoicismo são ferramentas, verdadeiros treinamentos de combate para segurar o eixo do estresse e não deixar o sistema 1 sequestrar a nossa razão. E ainda colocamos na caixa de ferramentas o treino de reversão de hábitos, a regra dos 5 segundos e as metas SMART. No fim das contas, é o casamento perfeito entre aceitar a nossa biologia e usar as táticas certas para domar o piloto automático. Com certeza. E eu queria deixar um último pensamento provocativo para quem está nos ouvindo hoje e levar para o travesseiro. A gente discutiu como nossos hábitos moldam fisicamente a estrutura do cérebro, graças à neuroplasticidade. Sim, o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, é esse cérebro físico que dita as nossas reações. Então fica a pergunta. Nessa dança dentro da nossa cabeça, nós somos os arquitetos construindo a mente? Ou a gente é só o edifício sendo moldado por ela num nível celular? A partir de amanhã, convido quem nos escuta a observar silenciosamente o próprio freio biológico em ação. Talvez assim, a gente descubra quem está de verdade com a mão no volante.